Muito boa tarde a todos vocês, tudo bem? Por aqui está tudo ótimo, apesar do frio intenso. E você aí do outro lado, como é que tá a temperatura? De qual cidade, estado você nos assiste? Deixa aqui embaixo que a gente quer saber, tá? E antes de começar esse segundo podcast esportivo, eu quero agradecer imensamente a Suen TV, que abriu as portas de sua casa para que esse podcast chegasse até você. Muito obrigada a toda a equipe, sem exceção. E hoje, gente, ele está insuportavelmente elegante. O Palmeiras está todo ganhando o meu time, então eu vim homenagear o Palmeiras, porque eu sou São Paulino, mas vai fazer o quê, né? Mas parabéns também da nossa Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo. Mais que isso, gente, só apresentando essa super convidada do exercício pela Unifesp, com vocês, a secretária de Esportes de Diadema, Luciana Avelino. Seja muito bem-vinda. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho do trabalho, um pouquinho da cidade de Diadema, a importância do esporte. Quero agradecer o Mausler, a Lâmia e todo mundo que está assistindo e que ajuda a gente a fortalecer essa bandeira tão importante que é o esporte. Nem nos fale, né, Mausler? Olha, sem dúvida, é uma grande surpresa estarmos com a Luciana, porque ela é uma guerreira e a gente tem que valorizar qual o trabalho e de que forma a Luciana vem exercendo com maestria o trabalho dela. E ela foi recebida de surpresa, recebeu um convite surpreendente para ser secretária de esportes de Diadema. E está fazendo um trabalho, como o Mausler falou, excepcional. Conta um pouquinho para a gente, Luciana, sobre essa trajetória, como está sendo. Assim, um desafio bem grande, né? O esporte sempre teve muito na minha vida, né? Desde os 14 anos eu tive essa minha iniciação no mundo esportivo. Formei, entrei na Faculdade de Educação Física, paralelamente já como atleta de atletismo, aqui no Conjunto Constância da Secretaria de Esportes, tratar o esporte e o lazer de uma forma que a gente acredita e mais do que acredita, eu sou fruto desse meio. E entendo a importância do esporte e do lazer na vida das pessoas, não só como inclusão social, mas como algo que contribui muito na vida das pessoas. E isso tem me ajudado bastante, junto com os meus amigos, com a minha equipe e com o prefeito Felipe, que sempre foi um apoiador muito importante do esporte e do lazer na nossa cidade, através de programas assim exitosos. Então, acredito que tem sido uma marca bem positiva, né? E deixa a gente com bastante esperança, né? Essa questão de ser mulher também é bem desafiador no meio esportivo e a gente vai falar sobre isso depois. Exata, inigualável. Mulheres em Movimento. Fala pra gente sobre esse assunto, sobre isso. Mulheres em Movimento é o programa mais exitoso e longevo, né, que a Secretaria de Esportes de Diadema. É muito peculiar, porque Diadema é uma cidade que atualmente fica entre a primeira e a segunda cidade com a maior densidade demográfica do Brasil. Olha só. A cidade é bem pequena, ela só tem 33 quilômetros quadrados e a gente acredita que nessa nova contagem do IBGE, a gente de 420, sendo que mais da metade, 51%, é formado por movimento. Lá atrás, ele acabou sendo por melhores condições de moradia, de saúde, de creche. Essas mães que iam deixar seus filhos nas creches reivindicaram também o direito ao lazer, à prática da atividade física regular. E aí foram aparecendo as salas de ginástica e é um programa que hoje atende mais de 2.200 mulheres na cidade. E que, para além da questão da atividade física, nós trabalhamos 3 eixos, que é saúde, pertencimento e gênero. Então, a gente aproveita o espaço das aulas de ginástica também para tratar com essas mulheres questões sobre igualdade de condições, né? As questões étnicos raciais. Bacana. E a gente fala muito sobre saúde, sobre envelhecimento, sobre todas as questões que a sociedade coloca como de conhecimento, de troca, não só de afeto, mas de uma rede de apoio. A gente
também conversa muito sobre a questão da violência contra a mulher. Então, esse programa acaba sendo uma luz para a cidade, né? Porque essas temáticas que, além da atividade física regular, a gente trabalha, essas temáticas, ela reverbera na cidade e é um coletivo muito organizado e que representa muito, né, da força da mulher. Então, forma uma rede com as outras secretarias também, né, de assistência, de saúde, a própria cultura, né, faz uma interface com as demais secretarias e é um grupo que tem uma visibilidade muito grande. E é muito significativo serem essas mulheres as portadoras, né? Quer dizer, elas bateram, elas, né, têm esse movimento, mas elas também foram lá, olha, eu quero isso, né? Querem? Vamos lá, elas são exigentes. A mulher São. até que tá, hein, Mausler? Olha, eu fiquei aqui vendo essa sua exposição e tem um segredo aí, até quando você falou pertencimento, esses eixos, você faz algo que diferencia de muitos outros, porque tem muito fecho a mais do que simplesmente atividade, até uma fórmula que as pessoas têm para que possam ter uma integração melhor, voltar para os seus lares com mais... Empoderamento. Empoderamento, justamente. Empoderamento, então, a palavra correta. Você realmente uma... uma guerreira, sabia gente. muitas coisas, mas não tinha um conhecimento pela ousadia. Verdade, Mausler. Nossa. É um programa que existe há 34 anos, né? E, assim, eu sou uma das professoras, porque, além de secretária, eu sou professora de carreira nesse município. Quando eu entrei, esses espaços, eles já existiam. E essa concepção de programa ele já existia. Então, na verdade, não só eu, como todos os profissionais que trabalham no programa Mulheres em Movimento, eles fortalecem e dão essa continuidade, porque é algo que faz a diferença na sociedade de Diadema, a partir desse empoderamento que a gente diz, né? Nós despertamos muitas conselheiras de saúde, promotoras legais, pessoas que se tornaram atoras, né, dentro da sua sociedade, dentro dos seus bairros, na própria família, né? Então, a gente consegue trabalhar com muito êxito a questão do empoderamento feminino. É como se elas se sentissem segunda casa para elas. Sim. Com tudo isso, com esse aconchego que você recebe elas, né? Com tudo isso que você está apresentando, agregando na vida delas. Muito bacana isso. E aí, vamos fazer uma ligação, lendo, né? Eu vi vocês falando. Por trás dos bastidores. E o Mausler falou assim, manda bala. O que significa essa frase? Ninguém solta a mão de ninguém, que me chamou muita atenção. Os seres que temos que aprender a viver numa sociedade. E não dá para ser melhor só para uma pessoa ou para um segmento. Tem que ser bom para todos. E esse despertar para que seja bom para todos, é justamente o que a gente trabalha, né? Então, uma segurando a mão da outra, às vezes você está num momento difícil, mas a outra levanta. Uma alcança algo. E são desafios, de fato, difíceis de superar. Às vezes é uma condição socioeconômica, que na nossa sociedade, lá, Mausler, a renda per capita da metade da população, a renda familiar, desculpa, é até de 2 salários mínimos. Então, da metade da população. Então você vê que são grandes desafios, né? E essa questão de todo mundo segurar a mão e ninguém solta a mão de ninguém é também para essas conquistas, para esses enfrentamentos sociais, né? Infelizmente, essa questão da violência contra a mulher, a gente pega esse viés, mas existem vários outros, né? Está tão presinho. Tem até medo de falar, né? Muitas vezes. Exato. Então, a gente trabalha muito a violência e como ela pode apoiar ou pode ser apoiada nesse momento. Geração de renda, a gente tem cooperativa também para aquela mulher que hoje está numa vulnerabilidade financeira, que ela possa ser uma empreendedora, que ela possa, através do dom dela, se apoiar. Então, a gente também está iniciando esse trabalho de cooperativa, né? E tantas outras frentes que a gente tem que é muito potente. Por isso que a gente entende que a atividade física, que o esporte,
ele tem um poder de inclusão social muito grande. A gente Né? fala, eu costumo falar, desculpa te interromper, que esporte é vida. É em vida. vários os sentidos. Olha esse trabalho espetacular que você está fazendo. Sorte de Diadema de ter a Luciana, né, como secretária. E falando em esporte. O atletismo é minha paixão, né? Ah, a minha vamos saber. paixão, eu sou grata a tudo que o atletismo pôde proporcionar à minha vida. Desde a minha condição física até hoje, o meu entendimento quanto esporte nos diversos níveis, né? Mas também os amigos de vida, né? Que a gente começa lá atrás, com 14, 15 anos. A gente forma um coletivo que são... Os meus amigos de hoje são esses amigos que fizeram um percurso de vida comigo, né? E eu acredito que vocês também, que estão aí do outro lado, também tenham histórias parecidas com a minha, né? Mas, assim, poder manter a forma... E de manter a atividade física regular, tem que ter uma intensidade um pouco maior do que aquele que está iniciando a prática, né? Então, a exigência para nós, a fatura é um pouquinho mais alta. Que a gente estava falando aqui, né? Firme e forte. O importante é fazer, né? É importante da paixão, é algo que o corpo ele pede. Então, parece que a gente só está em dia quando você está no final de um treino, de uma atividade física ali, você está em paz, né? Como dizem as pessoas, o de hoje está pago, né? O de hoje está pago. O de hoje está pago, missão cumprida. E, Luciana, qual está sendo? Eu sei que sua rotina é muito... É uma rotina pesada, digamos assim. Qual está sendo o maior desafio na secretaria hoje para você? Eu quero aqui colocar que, por exemplo, Diadema... Tem muitos programas, né, que você está fazendo. Então, programas. eu imagino como que deve ser a rotina diária dela, né? Eu acho que Diadema, até por esse caminhar, a gente tem um reconhecimento muito grande da cidade, um entendimento, seja comunitária, seja escolar. Então, acho que essa parte a gente passou com louvor. Sim. Né? O nosso grupo de professores que fazem parte da Secretaria de Esporte tem um comprometimento que, de fato, garante agradecer a todos, né? Mas, assim, o que eu coloco com o maior desafio é o orçamentário. Infelizmente, digo isso porque nós, como eu acredito que seja um desafio para todos os outros secretários, de poder ampliar essas possibilidades para os outros munícipes, né? Sim. Então, a gente fica aquém, e eu passaria, assim, como um grande desafio a questão orçamentária, que hoje os secretários, e especificamente a nossa secretaria, vem uma dotação que a gente acredita que nada que venha como se fosse um Fundeb, por exemplo, na educação. Algum suplemento, fundo que viesse já e que desse para o secretário uma previsibilidade de trabalho futuro. Então, a gente fica vendendo almoço para pagar janta, sabe? Exatamente. Sempre isso. E isso angustia. Vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então... porque a necessidade bate na porta. E o duro é você não ter as condições, as ferramentas necessárias para dar aquele bom atendimento. Então, isso realmente é uma situação que dificulta a gestão. Então, até vamos mandar uma mensagem aos vereadores da cidade de Diadema para que nesse orçamento entenda a importância do esporte, que estava até conversando com a nossa secretária Luciana antes de iniciarmos o programa, que o esporte é o maior movimento de inclusão social do mundo. E não pode ser tratado dessa maneira, com orçamento, onde tratamos com a massa, falamos com as pessoas, levamos alegria. E você disse uma coisa, né, que o esporte é isso, não é só atividade fim. Não. Você agrega a educação, entretenimento. Faz interface, né? Então existe negócios na cidade, gente que vende material esportivo, a indústria do esporte, então a saúde. Uma pessoa que tem uma boa atividade física, que tem uma condição no esporte, que pratica isso constantemente, você que é nutricionista sabe, a dificuldade vai ser difícil a pessoa recorrer a um posto de saúde, se ela estiver bem. Então, esse seu coro estaremos aderindo para que possamos melhorar.
E criar esse fundo de desenvolvimento de esporte já é uma necessidade que está na nossa pauta. Nossa, gente, belas palavras do Mausler. Não precisa... Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Então, olha só, gente, prestem atenção e vamos ajudar mais, né? Porque como o nosso professor falou aqui, esporte é vida. E agora que você falou que eu sou nutricionista, vou falar que eu sou nutricionista esportiva. E eu sempre falo para todas as pessoas, Luciana, 70% é atividade física, alimentação e aliado com a atividade física e o descanso. Então, gente, olha esse trabalho que a Luciana e os demais secretários estão fazendo para garantir mais longevidade, mais saúde e evitar com que as pessoas, né, através do esporte, fiquem doentes, adoeçam. Eu quero, como vocês são mulheres, vocês se unem fácil contra nós homens, né? Muito então bem falado, isso aí. Você falou 51% da população é mulher. Diadema, sim. Os programas são movimento que é feito. Para os nós, coitados homens, sobrou alguma coisa na cidade? Tem Apesar do programa? nome, Mulheres em Movimento, nós temos homens também, tá? Isso é bom, hein? Tem escola de parques, então a adesão é livre. Mesmo mulheres é livre, né? Então, eu diria para você que a Câmara Municipal, através dos vereadores e do presidente, eles têm sido os grandes apoiadores também da Secretaria de Esportes. Eles têm emendas que o prefeito Felipe colocou. A nossa secretaria, há 2 anos consecutivos, tem sido a grande captadora desse recurso. Então, um super agradecimento aí aos vereadores. E através desse recurso, a gente conseguiu esse ano... O corpo da dona Luciana, abafa o caso. Então, o Bolsa Atleta, a gente tem conseguido pagar para os atletas que disputam jogos abertos e regionais, né? Inicialmente são esses. A gente, lógico, tem sempre o desejo de ampliar, mas foi muito possibilitado por conta desse apoio e desse crédito que a gente efetivar esse ano com 2 pilotos, que é o Espaço Bem Cuidado. Lá na nossa cidade, como tudo é participação popular, a gente tem conselhos gestores, que são conselhos onde a população, junto com a gestão, se reúnem alguns espaços todo mês, outros a cada 2 ou a cada 4 meses, e a gente vai constituir, através desses conselhos, como se fosse APMs de escola, e isso dá uma legalidade para a gente enviar um recurso para aquele equipamento, para aquele campo, e o conselho poder deliberar sobre pequenas reformas, sabe? Uma troca de vidro, uma troca de fechadura, um reparo que ali não precisa da secretaria intervir, porque a gente não tem uma estrutura de obras, a Secretaria de Esportes, né? Então, demora muito até você pedir esse reparo, essa manutenção pela Secretaria de Obras, então a gente consegue mandar isso, e aí eles prestam... então é algo que o Parlamento Europeu ficou muito interessado nesse tipo de gestão. Então, está sendo um exemplo. Eu quero até mais uma vez enaltecer, formada em Educação Física. Vamos lá, que isso é de suma importância ter uma pessoa com conhecimento, pedagoga. Então, isso, e fora os outros cursos que ela fez, fisiologia no exercício. Do exercício, etc. Que é super difícil. É difícil. Ficar para nós. Eu fiz, Mausler, desculpa te interromper. Fez? Eu fiz, aí eu pedi para sair, né? E ela já... Pode continuar, não. Então, ela tem uma sensibilidade moldada para fazer a gestão. Então, isso nos surpreende. Algumas coisas pessoas. Isso é importante. Tem mais algum programa? Tem, tem... Fala tudo, Luciana. É muito... Gente, é muito... Sim, que assim, é espetacular, mas pode continuar. Realmente, é 10% da sociedade. E é muito significativo. Que são eventos, assim, importantes, todos gratuitos, todos... Mesmo a utilização dos campos de futebol, ou cessão de espaço nos ginásios, ou nas salas... São todos gratuitos. Não existe essa invenção lá de utilizar um campo, um ginásio e ter preço público. Não. Parabéns. Não, porque, olha, hoje... Às vezes... O Dema não tem isso. Parabéns. Né? A gente fica feliz e orgulhoso, porque a importância que tem aquela mulher que faz ginástica no programa Mulheres em Movimento Sim. é a mesma coisa daquele funcionário, daquele munícipe que vai jogar...
futebolzinho dele de final de semana, ou no dia à noite lá vai jogar com os colegas ali do entorno, ou aquela criança que está iniciando na ginástica artística, ou aquele atleta que vai disputar um voleibol. Então, eu entendo, isso faz a diferença, sabe, Mausler? Eu entendo que tem pessoas que não são da área e que fazem um trabalho brilhante à frente de uma secretaria. Eu fico muito feliz com isso. Mas a responsabilidade passa a ser maior, no meu caso, porque desde cedo eu estive no meio esportivo. Então, mais do que outros, eu tenho essa compreensão da diferença que vai fazer esse Vale Atleta, o Bolsa Atleta. Eu estou falando do Vale porque também a gente vai lançar esse ano, em parceria com a Secretaria de Trânsito, Mobilidade Urbana, o passes garantido no mês, né? Gente, que bacana isso. É bem inovador. Isso, né, a gente consegue, além da valorização, consegue proporcionar para esse atleta o máximo de benefício ele usar no transporte para poder se alimentar melhor, para poder comprar um tênis, bacana, né? Hein? E que também desonere as famílias. Aliás, não é que ele pode usar, às vezes, essa sobra para alguma coisa. Às vezes ele não tem para ir até o local. E por isso que você tem uma grande adesão de munícipe em função do acesso livre. E confiança, viu? Mas porque é uma relação de confiança com a sociedade. Né? É uma relação de confiança. Olha, Mausler, eu vou falar para vocês, né? Sim, claro. O melhor termômetro, né, que a gente tem para saber se a gestão está indo bem ou mal é pisar num campo de futebol, numa final, ou durante um campeonato, ou num ginásio, né? E eu sei que quando o prefeito Felipe fez esse chamamento para eu estar à frente da Secretaria de Esportes, é claro que eu era conhecida na cidade, e é claro que eu era conhecida entre as mulheres por conta do programa, e eu sou professora do programa. Mas eles sempre foram muito, assim, carinhosos, respeitosos comigo, mas sempre causa um estranhamento da gente estar num campo de futebol, da gente estar em espaços que ainda a gente tem a presença masculina prioritariamente, né? E hoje eu digo para você, além do acolhimento, além do apoio que eu tive, né? Eu consigo transitar entre esses espaços e a gestão como um todo ter o reconhecimento de todo o esforço, de todo esse caminhar e de todas essas conquistas que a gente tem conseguido agregar à comunidade esportiva, né? Através dos programas de lazer também, que é o projeto 4ª edição. Inclusive, o projeto vai ser um dos melhores equipamentos esportivos nossos, porque o prefeito vai fazer uma quadra maravilhosa, um ginásio, uma sala de ginástica múltiplo uso e um espaço, Mausler, que a gente há anos penando, que é um espaço de treinamento e desenvolvimento de ginástica artística. Vai ser um forte na cidade. E hoje a gente já está antecipando esse movimento da questão do espaço estar pronto, e a gente conseguiu, em parceria com a Crianças, vivenciem ludicamente, mas comece os espaços. Uma outra coisa também, Mausler, que a gente tem avançado e é muito importante, é na educação inclusiva, né? Que bacana. Não tinha. Então, desde a adaptação dos nossos próprios para a questão da acessibilidade, né, que a gente está nesse caminhar, mas de propostas nas nossas turmas formais, mas também espaços que eles possam estar sendo atendidos de uma forma mais qualitativamente dizendo. Então, nós fizemos 2 festivais, que é o FAFA, Festival Aberto de Atividade Física Adaptada. Sim. Né? Fizemos um em novembro do ano passado, que foi no ginásio João do Pulo, e foi muito legal, porque a gente sempre tenta trazer a família, né, para estar curtindo esses momentos, né? Assim, um momento que a família também esteja participando junto com... Isso é de suma importância. Muita importância. E nesse ano, nós fizemos o Fafa Verão, que foi totalmente aquático, muito terno, né? A gente faz esses eventos com o apoio da Secretaria de Educação também, que é uma parceira bem importante, mas nos nossos equipamentos. Você trabalha bem com as secretarias lá. Interface é fundamental, fundamental, porque é um encontro de saberes que gera
um produto, né? Um acolhimento, um trabalho mais próximo do ideal, né? Você até me perdez, né? É. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo comum que você conhece, o Misael, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso. Tivemos até uma visita técnica. Isso, então, a partir daquele encontro, e aqui eu quero valorizar muito a atuação do Mausler, que tem aberto várias possibilidades de nós secretários, estabilidade que você abriu para nós, eu aproveitei, né? Que bom, é porque para o isso Centro que Paralímpico trabalhamos. fica do lado de Diadema, fica na Imigrantes, e a gente já está há um ano. Gente, E a gente lugar quer que cada vez maravilhoso. amplie mais. E um agradecimento aí ao Centro Paralímpico, que tem sido um parceiro muito importante nesse processo. O Misael. Mas aí eu fico me perguntando, Mausler, O que quê? horas que essa mulher dorme? Com tudo isso que ela faz, não é possível, Peu? Não. Para Como tudo. Não, ela que vai falar pra gente. Porque tem uma coisa aí do lado dela que ela vai mostrar também. Que eu quero saber. Nossa, que história é comitê- essa? Do Parlamento Europeu por todos esses programas. Obrigado, Que legal, Inclusive, que bacana. legal. É o símbolo da nossa... Olha, eu vou trazer a sua, tá? Ah, eu Essa aqui quero. É porque que essa daqui é linda. tamanho GG. Eu trouxe para ele. Deixa eu né? passar aqui. Que ele é o nosso... Olha, gente, que coisa mais Embaixador. linda. É dele mesmo, né? Certeza? A sua é fininha. A minha sua é fininha. Não, eu vou mandar Olha pra que cá. coisa maravilhosa. E tem todo um trabalho de logo. E nessa gestão, a gente, além de fomentar e fortalecer todo esses segmentos que compõem a Secretaria de Esporte, a gente tem feito um incentivo bem grande em fortalecer as nossas equipes representativas, os nossos regionais, que a nossa região é a região mais forte, tá, Você gente? concorre. Falando, né, Ó, Luciana? Só gente grande ali. Só grande, né? A gente Gente. conseguiu região. o quinto lugar. E Quinto lugar? Quinto lugar. E para nós, assim, foi uma classificação histórica e que também coroou todo um conceito, todo um acreditar nessa potência também esportiva. Porque quando nós estávamos na campanha, a população, uma equipe que pudesse levar o nome da cidade e que desse esse orgulho também nessa representação. Não só a prática, mas o alto rendimento. Você vê que tem uma competição. questão afetiva nisso, né? É. De você Porque ver sua você é. cidade disputando ou tendo uma projeção, isso também agrega muito. Não é só à o trabalho, é o sociedade. coração que você está colocando, né? É e colocar literalmente, desculpa, a mão na massa. É sobre isso, né, gente? É sobre isso. E recentemente tivemos a final do Campeonato Paulista, Paulista. com o time da Cidadela. Você que conhece de futebol, O Água Santa. o Água Santa. Água Santa. De Olha, Diadema. Não, foi épico, não foi, gente? Não, Água gente, Santa. E eu estava pensando, futebol é ali, é em 4 linhas, né? Tudo poderia ser possível. E a gente é e de fato porque foi muito inusitado. Mas eu quero dizer para vocês que Diadema tem 11 campos de futebol, todos são públicos. Todos. Puxa vida. Nós temos uma escola de futebol, um abraço ao Batista, que é o coordenador das escolinhas. Olá, Nós temos Batista. quase 6 mil alunos de futebol. Então, um Cada- celeiro. É um celeiro. Assim, eu até falei com o presidente da Federação Paulista de Futebol que as coisas não saem assim do nada. né? Então, todo esse... já mais de 20 anos que essas escolinhas estão gratuitamente. E é também tudo pela prefeitura, né? Nesses espaços, nesses territórios. É claro que vão emergir talentos e que fortalece o futebol de várzea e que fortalece essa equipe que teve uma trajetória de 12 anos de ser várzea até se profissionalizar, até chegar numa final de campeonato paulista, na cidade de Diadema. Nossa. Mais né? forte do Brasil. Então, assim, a gente sabe que isso tudo tem uma base consolidada, né? Dia a dia. É que nem a pirâmide, né? Você começa de baixo para Pois chegar é. no objetivo final, que é o que você está fazendo. A federação tem ajudado, porque o Reinaldo é um presidente sensível da Federação Paulista de Futebol. Eu acredito que ele tem estendido a mão, olhado por estes 6 mil praticantes. Isso, crianças, né? Crianças. Crianças. Ele tem feito alguma ação
em contribuir com a tua gestão? Então, esse ano houve uma aproximação maior, né? Porque sempre a conversa era pelo ente federado, que é o Água Santa, né? Certo. Só que nós sediamos a Copinha, É verdade. né? Um kit doado pela Penalty, que a gente acabou distribuindo, né, entre as escolinhas, e a federação fez um contato e uma ação. E a gente valoriza o contato que a federação tem com a Água Santa, mas essa aproximação com o município, ela é muito importante, porque o município é o que fica, né? Sempre estará lá, independentemente se o Água Santa estiver ou não estiver, ou outra equipe da cidade estiver, e a gente quer que esteja sempre, mas o município ele tem um papel no município. É. Olha, eu só quero Eu complementar, já né? não tenho mais nada a falar. Não, essa mulher é um espetáculo, como diz o Miguel Falabella, no Sai de Baixo do Cacá, um espetáculo. E falando ainda Que do... surpresa agradável receber. Agradabilíssima. Tem alguma ajuda alimentar, né, para essas crianças que praticam? As crianças, infelizmente, até por Olha lá. esses Mais uma desafios deixa. orçamentários, a gente não tem como, hoje, na realidade que nós estamos, tudo que quer. temos o desejo. Sim, mas é uma Né? deixa que a gente já pode, né? Então, assim, teve um tempo lá que nós tínhamos o segundo tempo e vinha esse auxílio federal, né? Para a gente poder Olha lá. apoiar as crianças no final do treino, né? Com lanchinho, com leite e tal. Uma fruta, um suco, porque é de extrema importância, né? Como a gente falou, a criança vai até treinar animada. Vai treinar animar, estarem na fase de crescimento, né? São umas tracinhas, né? Todos, né? Então imagina receber um kit alimentar, final um do suplemento, treino, né? um suco, é maravilhoso. Quando a gente tem os festivais e os campeonatos, no final todas as modalidades, tá, gente? Mas no dia a dia ainda é uma realidade que a gente não conseguiu. Mas teremos fé que Eu também vai tenho, conseguir. Mausler, eu também tenho. Porque pelo que você tem nos falado aqui, pela sua atuação, pela participação popular, por tudo que tem feito, É o mínimo, né? Que vai precisa. ter, realmente vai vir, porque você é uma guerreira. Esse espírito de atleta e de gestora vai permitir que isso ocorra. Até só falar um pouquinho da candidatura, Sim. né? Existem mais 2 cidades no Brasil que são candidatas, que é a cidade de Canoas e Rio do Sul. São cidades... Poxa. E essa candidatura, ela é muito desafiadora porque a gente recebe membros do parlamento, né? Várias medições. A gente tem que cumprir alguns critérios nesse caminhar quanto candidato. E eles não falam muito quando eles vão vir, né? É surpresa. Surpresa. E a gente faz um dossiê, nós estamos finalizando um dossiê. Esse dossiê precisa ter música tema, mas de tudo que o esporte produz, a trajetória, não é tão as simples interfaces com as outras secretarias, que isso é muito valorizado. Efetivamente, tudo esse trabalho, como impacta na sociedade. E a gente tem muito orgulho de ter essa conversa com as outras secretarias. Por exemplo, a música tema está sendo composta pela Secretaria de Cultura. Né? Bom, então, o mascote foi feito por uma consulta, mas está sendo produzida pela Secretaria de Comunicação. Mas ali tem a fala do secretário de Saúde, da fala do secretário de o esporte tem capilaridade na sociedade. Agrega muito. Né? Gente. E esse dossiê é mandado para lá, eles fazem como se fosse uma tese, né? Sim. Eles fazem... Quando eles forem vir agora em setembro, agosto, que seria a tomada final, é como se fosse uma defesa de tese. Não é tão simples assim, né? As pessoas falam, não é. Não. Olha o trabalho que isso dá, gente. Dá, e assim, se você não tem como provar, então é melhor você nem entrar numa seara dessa, né? Ou faz bem feito ou não faz, não é verdade? É bem difícil, Gente, ser a Silvana que tá fazendo um trabalho assim. Luciana, olha, eu fico tão empolgada. O que é bom de podcast é isso. É isso, gente, né? Que dispensa qualquer tipo de comentários. Parabéns pelo esse trabalho exemplar que você está fazendo. Ai, muito obrigada. Obrigada, espero recebê-la novamente. Eu até antes de concluir,
eu queria que fugiu. Fiquei tão... Ele era o médico, pai ele é que engenheiro. é engenheiro. Porque a gente sempre pesquisa, né? E procura conhecer, né? Explicar. E isso contribui, né? Com a sua gestão, né? O Felipe, ele é uma pessoa icônica e ele, para nós, é um grande... Ele é uma pessoa que anda na rua, conversa com todo mundo, é uma pessoa que tem um comprometimento com a cidade. As salas de ginástica são frutos de orçamento participativo. Então, são esses orçamentos participativos, vêm vários segmentos para a deliberação desses atores esportivos na cidade. Então, o Felipe, desde lá, já tem entendido o quanto que o esporte movimenta a sociedade, o quanto o esporte é potente no sentido de poder consolidar ações e conquistas. Também teve o dedinho do Paulo Freire aí na concepção de educação que ele teve, né? E faz jus à frase que você falou, ninguém solta a mão Ninguém de solta a mão de ninguém. ninguém. Se um cresce, todo mundo cresce, e uma mão, né? E lava a uma outra. pessoa sempre apoia a outra, e todo mundo junto, num sentido de uma sociedade melhor, mais esportiva, né, Malza? Mais esportiva, porque é de suma importância. O esporte é uma paixão. É vida. E sendo de tanto terminologia, que Agora ele vai gastar um pouquinho. A engenharia não leva desaforo para casa. Aí! Então, eles aceitam todos os desafios, e quando você vê tudo construído, você vê como pôde o homem poder fazer aquilo que hoje nós estamos usufruindo. Usando, é emocionante de ver, né? Como também a gente percebe a atuação lá dos vereadores, que você deu uma notícia para nós, que temos que parabenizá-los. Um dia você voltará aqui a bater um papo conosco e trazer um vereador, o presidente da Câmara, que tem contribuído com a gestão, que isso é muito em função da sociedade, do munícipe. Esquece todas as questões partidárias, todos temos que respeitar. Exatamente. Porque as divergências é que levam as convergências às soluções que o povo espera. Então isso é importante, e eu vejo, através das suas palavras, que isso ocorre em Diadema. Ocorre. O que a gente quer trazer são propostas e benefícios para a população de Diadema. Então, ele nos dá também essa liberdade de estabelecer uma conversa mais ampla, para além da base do... Olha, meus parabéns. Luciana. Não vou trocar o nome de novo, né, Mausler? Porque a gente fica tão feliz, tão empolgada, ainda mais eu quanto mulher, né? Ver uma companheira fazendo. Eu agradeço a oportunidade. Nós temos aqui, agora, como de costume, por favor, gente. aqui tem um mimo. Nossa, que ótimo. A gente, o pode apoio a nós. E sigam a Swing TV, gente. Swing Underline aqui Oficial. Com meu crachazinho, nós temos aí a CMESP, a Swing e a canequinha aí, as canequinhas lindo. E o Podiumcast, que é inovador e foi uma gentileza do nosso... De ter esse lugar de fala, de poder dizer um pouquinho do que a gente consegue fazer lá em Diadema, né, do valor das pessoas que moram nessa cidade e que nos motiva sempre a mais, né, nessa crença que a gente tem que o esporte é um grande instrumento de transformação social. Para além do esporte, o esporte é muito amplo e é com muita alegria, e a gente é fruto disso, né? Eu digo muito por mim, pela minha trajetória e dos meus amigos e de toda a comunidade esportiva, o quanto o esporte muda e possibilita que as pessoas possam melhorar sua condição em todos os aspectos, né? É o que o Mausler fala, pode trabalhar no esporte, pode ser professor, pode ser só atleta. Os campos de futebol lá, os ginásios, são polos que giram economia na cidade, né? Porque o dia que tem um jogo, o dia que tem a rodada, tá lá. Os espaços esportivos são espaços de convivência. Num país e numa cidade que possam consumir, sabe?
É muito legal essas relações e esses vínculos que são formados através desses espaços, né? Possam se valorizar quanto cidade, quanto munícipe, quanto, né, uma bandeira, né? E se identificar através das diferenças também. Então, eu acho que a gente tem que usar cada vez mais o esporte como esse grande instrumento de transformação social. Eu acredito nisso. E você que não pratica esporte, olha o tanto de coisa que ele agrega na nossa vida, não é mesmo? Sem dúvida. Luciana, Obrigada, prazer imensurável recebê-la aqui no nosso Podiumcast esportivo, secretária esportiva de Diadema, né, professor? Sem dúvida. A Luciana é uma amiga, uma pessoa que Do esporte. dedicada, e hoje pudemos ver tudo que ela faz que a gente acaba não conhecendo. É por isso que existe o Podiumcast. Parabéns, prefeito, vereador, aqui você manda. O programa é... Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né? E até o próximo Podiumcast, porque aqui vocês vão receber as informações do mundo do esporte que você